Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como a gente havia combinado, nessa aula agora de sexta-feira, assíncrona, eu vou gravar para vocês sobre o tema do julgamento estendido nos tribunais. E aí eu quero, antes de nós entrarmos efetivamente no assunto do dia, eu quero fazer com vocês uma pequena revisão sobre como funciona a dinâmica de julgamento nos tribunais. Isso eu falei naquela aula em que a gente tratou da ordem dos processos nos tribunais. Então, basicamente, todo julgamento no tribunal, ele é decidido por um colegiado de juízes, que, por exemplo, no Tribunal de Justiça, nos tribunais de segundo grau, em regra, ou de segunda instância, melhor dizendo, a gente chama de desembargadores, e nos tribunais superiores a gente chama de ministros. Então, essas turmas, elas em regra são compostas por 3 julgadores, mas é possível que nós tenhamos turmas maiores, de 5, 7, sempre em números ímpares, obviamente, mas é possível que a gente tenha colegiados de todos os tamanhos. Mas em regra, os processos e os recursos são julgados em turmas de 3 desembargadores ou ministros e por aí vai, ok? Processo, ele chegando no tribunal, sendo um processo de competência originária, o processo de competência originária é aquele em que o primeiro grau de jurisdição já é no tribunal, não é no juiz de primeira instância. Lembrem-se daquela diferenciação que a gente fez com relação a primeira instância, segunda instância, terceira instância e por aí vai. Processo de competência originária, repito, é aquele em que o primeiro grau de jurisdição já é na segunda instância. E os recursos são aqueles que chegam aos tribunais por meio da impugnação de decisões de órgãos judiciais de instâncias inferiores, seja do primeiro grau para o segundo, seja do segundo para o terceiro e por aí vai. O que é a primeira coisa que acontece quando um processo ou um recurso chega no tribunal? Ele vai ser distribuído a um relator, um julgador, um desembargador ou um ministro que vai ficar responsável pela condução daquele processo até a data de julgamento pelo colegiado. E esse relator, ele vai ter a responsabilidade, em especial, de estudar o processo e, na data do julgamento, ser o primeiro a votar, explicando aos outros julgadores qual que é efetivamente o caso que eles estão julgando. Por isso que ele se chama relator. Ele faz um relatório, lança esse relatório nos autos, o processo ele será pautado para julgamento num determinado dia em que houver sessão de julgamento. E no momento da sessão, quando esse processo for apregoado, o relator, ele então lê o seu relatório, que é basicamente uma explicação preliminar do caso. O autor, ele entrou com uma ação pedindo isso, ele alega que aconteceu isso, alega que aconteceu aquilo, a prova que ele junta é essa, durante o processo aconteceu isso, isso e isso, o réu apresentou defesa, ele alegou X, Y e Z na defesa dele. Durante a instrução probatória foram ouvidas testemunhas X, Y, Z. E aí depois houve prolação de sentença que decidiu assim e assado é o relatório. E aí, depois que ele termina de ler o relatório, se houver pedido de sustentação oral, as partes, ou melhor, os advogados, eles vão ter a oportunidade de sustentar oralmente as suas razões ou contrarrazões. Ou seja, se eu estiver advogando pelo recorrente, eu falo primeiro pedindo a reforma daquela decisão ou a invalidação dela. E se eu estiver falando pelo recorrido, eu peço a manutenção daquela decisão. Depois que recorrente e recorrido tiverem feito as suas sustentações orais, aí então a gente finalmente passa para o julgamento propriamente dito, que é o quê? O relator, ele lê o seu voto, olha, eu analisei o caso,
estou entendendo que a sentença está correta, não precisa ser alterada, ou estou entendendo que a sentença tem que ser reformada totalmente ou no determinado ponto X, enfim, o relator ele vai dizer qual que é a sua opinião sobre o caso, qual que é a decisão que ele daria se ele fosse o juiz de primeiro grau naquele caso. E aí depois que ele dá o voto dele, os demais julgadores vão então dizer se concordam com ele ou não. Pode ser que os outros dois, a gente está falando aqui numa turma de 3 julgadores, pode ser que os outros 2 julgadores simplesmente concordem com ele, com a solução que ele deu ao caso? Sim. Nesse caso, o presidente da sessão, só para vocês entenderem, ele é aquele julgador que está conduzindo o julgamento de todos os processos. É ele quem apregou os processos, é ele quem passa a palavra para o relator, que passa a palavra para os advogados fazerem a sustentação oral, é ele que colhe os votos e proclama resultado, e ele não necessariamente faz parte da turma que está julgando os casos. Vou dar um exemplo. Aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, as câmaras cíveis, elas são compostas por 5 desembargadores. Só que, como eu disse, a maioria dos julgamentos são feitas em uma turma somente de 3 desembargadores. Então, não é todo julgamento que os 5 desembargadores daquela câmara vão participar. Então, pode ser que o presidente ele esteja conduzindo os trabalhos, mas ele não esteja propriamente votando naquele processo em específico. Mas então, veja bem, o presidente, não havendo divergência, ele proclama o resultado, que é, por exemplo, dar provimento ao recurso por unanimidade, ou não dar provimento ao recurso por unanimidade, ou então dar parcial provimento ao recurso por unanimidade. As possibilidades são várias. Isso imaginando que a decisão seja unânime. Todos os desembargadores estão concordando com aquela conclusão que o relator deu. Agora, se o relator dá um voto e o outro desembargador que vota no caso discordar dele, aí nós vamos ter um desempate entre esses dois, que vai ser decidida pelo terceiro desembargador que vota. Ou seja, numa turma de 3 julgadores, o terceiro voto é o voto de desempate. Então, o resultado desse julgamento, imaginando que haja uma divergência... e só um detalhe, voltando um pouco. O voto divergente, ele não necessariamente é o último, tá? Eu preciso corrigir essa informação com vocês. Porque na dinâmica de julgamento, pode ser que o desembargador que vota imediatamente depois do relator, ele concorda com a conclusão do relator. Mesmo assim, o terceiro desembargador pode divergir, não tem problema nenhum. Então, não interessa aqui se a divergência ela veio logo depois do relator ou se ela veio no último voto. O importante aqui é vocês entenderem que a decisão não foi unânime. Então, foi uma decisão por 2-1. Nesses casos, o CPC ele prevê uma técnica que se chama extensão do julgamento colegiado, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Nossa aula, portanto, ela vai abranger o estudo de uma hipótese específica que vai ocorrer, ou um procedimento específico que vai ocorrer quando em uma turma de 3 julgadores ou numa turma de mais julgadores, desde que esteja previsto a aplicação dessa técnica, que nós chamamos de uma técnica de extensão do julgamento colegiado, quando o resultado for não unânime, ou seja, tiver divergência entre os julgadores. Então vejam bem, preparei o roteiro aqui. Olha só, isso tudo eu já expliquei. A maioria dos processos é julgado por uma turma composta por 3 julgadores, mas podem ser mais julgadores. E em alguns casos,
Quando houver divergência na votação, o código vai prever um procedimento de extensão do colegiado. Eu preciso ressaltar para vocês aqui essa informação de que essa extensão do colegiado ela é um procedimento. E aí aqui eu volto a câmera para mim, porque eu preciso contextualizar vocês. Antes do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos uma espécie específica de recurso para quando os julgamentos não fossem unânimes. Nós chamávamos esse recurso de embargos infringentes. Quais eram as hipóteses de cabimento desse recurso? Lembrando, gente, hipótese de cabimento é quando aquele recurso pode ser interposto. Os embargos infringentes, eles tinham como hipótese de cabimento o julgamento não unânime também. Mas esse julgamento não unânime tinha que ser para alterar a sentença, ou seja, era um julgamento não unânime para dar provimento à apelação. O raciocínio era o seguinte: como você tem uma sentença em um determinado sentido e no tribunal você tem, obviamente, um voto que entende igual à sentença e dois que discordam, porque lembrando, no tribunal o julgamento ficou 2-1 pela reforma da sentença. Então você tem 2 votos de um lado, 2 votos do outro, é um empate virtual, então se previa um recurso para que houvesse o desempate dessa questão. Então esse recurso ele era interposto quando era dado provimento à apelação para reformar a sentença, porém sem unanimidade, e nesse recurso ele instaurava um novo procedimento, tá? Então assim, o julgamento, a extensão do julgamento colegiado, ele é um procedimento dentro do julgamento da apelação. Ele não tem natureza jurídica de recurso, ok? Ou seja, em outras palavras, o Código de Processo Civil de 2015, ele extinguiu um recurso e criou uma técnica, um procedimento para a resolução de decisões não unânimes. Destaco apenas uma coisa: ao contrário dos embargos infringentes, a técnica de extensão do colegiado ela vai ser aplicável quando o julgamento não unânime for para manter a sentença. Eu destaquei com vocês bastante, presta atenção, que os embargos infringentes só eram cabíveis quando o julgamento não unânime era para reformar a sentença. Agora, no CPC de 2015, o acórdão do Tribunal de Justiça não unânime que mantém a sentença também vai se submeter ao procedimento de extensão do colegiado, beleza? Então vamos continuar aqui. Vou ler com vocês o que diz o artigo 942, porque é ele que está regulamentando especificamente esse novo procedimento. O que diz ele? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de reversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. O que significa isso aqui, pessoal? O julgamento foi não unânime numa turma de 3 julgadores, eu preciso convocar mais 2 para que seja possível eu ter uma decisão por 3-2, caso esses 2 desembargadores votem no sentido da minoria inicial. Se eu tiver um colegiado de 5 julgadores e houver decisão não unânime, eu preciso convocar mais 2, pelo menos,
para, se a decisão, obviamente, for por 3-2, para que eu possa ter a perspectiva de virada no julgamento. Ou seja, aqui eu vou convocar quantos julgadores forem necessários para que exista uma perspectiva de alteração no resultado do julgamento, ok? Olha só, o caput aqui, ele fala só em apelação, ou seja, você pela leitura do caput pode concluir de maneira apressada que no julgamento de outros recursos não vai caber a questão da extensão do julgamento colegiado. Porém, o próprio CPC ele vai trazer algumas outras hipóteses em um parágrafo mais abaixo. Mas só para já antecipar, nos casos de ação rescisória também é cabível a extensão do colegiado, desde que o acórdão não unânime seja para rescindir a sentença. Nós vamos estudar ainda a ação rescisória. Fiquem tranquilos. Mas só para vocês entenderem. A ação rescisória, ela é uma ação autônoma mesmo, que é proposta perante os tribunais, visando discutir uma série de vícios que podem estar contidos em decisões transitadas em julgado que precisam ser rescindidas. Por isso que a gente chama de ação rescisória. Por quê? Decisões transitadas em julgado, elas estão protegidas pelo a gente chama de manto da coisa julgada, que é o quê? É uma garantia de inalterabilidade dessas decisões, ou seja, decisão que transita em julgado, ela não pode ser alterada, salvo em algumas situações excepcionais, uma delas é a ação rescisória. Então, quando essa ação rescisória for proposta e ela for julgada procedente, ou seja, quando ela rescindir a sentença, se o resultado desse julgamento for não unânime, tem que haver extensão do julgamento colegiado. Outra hipótese é agravos de instrumento contra decisões de mérito. E vejam bem, embora o código tenha previsto de maneira expressa essa questão, ela poderia, lembra que a gente conversou na aula sobre aquela questão da indeterminação do direito, de hermenêutica jurídica, sobre a textura da linguagem ser muito aberta e às vezes ser propícia a interpretações? Imaginem só a seguinte situação. Quando eu tenho um agravo de instrumento contra uma decisão de mérito, eu tenho, na verdade, um agravo de instrumento contra uma sentença, porque o CPC ele possibilitou que o juiz ele sentencie o processo em partes. Um exemplo, vamos imaginar que, eu sempre gosto de dar o exemplo do dano moral, do dano material, porque eu acho que ele é fácil de entender. Mas imagina só que em uma determinada ação o autor entra e pede danos materiais e danos morais. Os danos materiais, ele junta todas as provas necessárias, e o dano moral, por ser um abalo psíquico, é necessário que você realize uma instrução probatória para comprovar que aquele dano moral aconteceu. Então, no momento de instaurar a fase instrutória do processo, que é essa fase que vai produzir essas provas, o juiz ele pode sentenciar uma parte do processo dizendo o seguinte: olha aqui, com relação aos danos materiais, eu vejo que já há provas suficientes, então eu vou decidir e vou julgar procedente esse pedido. E com relação aos danos morais, a gente vai para a instrução probatória e eu vou sentenciar esse pedido lá na frente. Então ele sentencia o processo de maneira fatiada. Antes não era possível. Antes o juiz ele tinha que sentenciar tudo de uma vez, independentemente da necessidade ou não de produção de provas com relação somente a um dos pedidos. Se o juiz ele faz essa sentença parcial, na verdade essa decisão ela é atacável, ela é impugnável por meio de agravo de instrumento e não de apelação.
foi uma opção do Código de Processo Civil. A gente ainda vai estudar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Estou explicando só para vocês entenderem. Mas fato é que o agravo de instrumento contra essa decisão parcial de mérito, que é o nome técnico que o Código de Processo Civil dá a ela, tem natureza de apelação. Esse agravo de instrumento, ele tem nome de agravo de instrumento, mas ele tem natureza de apelação. Por quê? Porque assim como a apelação impugna uma sentença, seja ela de mérito ou não, esse agravo de instrumento, ele vai impugnar uma decisão com natureza de sentença, porque também é uma decisão que está decidindo um pedido no mérito ou não. Então, seria possível deduzir o direito, né, ou melhor, o dever de extensão do colegiado nesses casos de agravo de instrumento contra a decisão de mérito por mera interpretação extensiva do caput. Só para vocês entenderem uma coisa, por que eu falo que isso é importante a gente debater e ressaltar? Sobre o agravo de instrumento, o Código de Processo Civil ele também cometeu um lapso. Quando eu falei na aula sobre ordem dos processos nos tribunais, a gente falou sobre as hipóteses de cabimento de sustentação oral. E eu falei que no agravo de instrumento só existe uma hipótese de sustentação oral prevista em lei, que é o agravo de instrumento que impugna uma decisão que versa sobre tutelas provisórias. Aí a gente entra num problema muito sério. Por quê? Eu acabei de explicar para vocês que quando eu tenho uma decisão parcial de mérito, essa decisão ela tem natureza de sentença, ela é uma sentença, mas ela não é impugnável por apelação, ela é impugnável por agravo de instrumento. Isso significa que o Código esqueceu de prever a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento contra a decisão de mérito. Entendem? Aqui na extensão do julgamento colegiado, o Código lembrou. Mas na hora de prever a sustentação oral, ele esqueceu. Ele não fala que existe essa possibilidade. Mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência já pacificaram que o agravo de instrumento que tem natureza de apelação, porque impugna uma decisão de mérito que tem natureza, uma decisão parcial de mérito que tem natureza de sentença, tem que haver o direito à sustentação oral, porque senão haveria um prejuízo à parte sucumbente naquela decisão. Porque se o juiz sentenciasse tudo de uma vez ao final do processo, ele poderia sustentar oralmente no tribunal, porque ele iria interpor uma única apelação, um único recurso contra todas as decisões de mérito. Mas como o juiz resolveu fatiar a decisão de mérito, essa parte ficaria prejudicada com relação ao pedido que foi decidido antecipadamente, porque não seria possível a realização de sustentação oral no julgamento. Mas, de novo, não é isso que ocorre. Então, é muito interessante a gente ver que a interpretação do direito, ela muitas vezes ela nos leva a conclusões que podem ser de cunho lógico, de cunho finalístico, qual foi a intenção do legislador, qual que é a melhor interpretação para esse instituto, ou seja, a letra fria da lei nem sempre ela vai nos dar a solução mais em acordo com o ordenamento jurídico, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que diz o parágrafo 3º do artigo 942. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença. E aí ele coloca que, nesse caso, o prosseguimento deve ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Essa é uma peculiaridade. Por quê?
Eu expliquei para vocês agora há pouco que a extensão do colegiado ela tem que trazer julgadores em um número suficiente para que haja perspectiva de inversão do resultado. Só que no caso aqui do parágrafo 3º, inciso 1, o próprio código já falou o seguinte, olha, tem que levar para o órgão máximo. E quem é o órgão máximo? Ele recebe muitos nomes dependendo do tribunal, mas em regra ele é chamado de órgão especial, corte especial ou coisas do tipo que o valem. Mas é o órgão do tribunal que em regra é composto por mais de uma dezena de desembargadores, porque ele vai analisar, por exemplo, ações de controle de constitucionalidade, ele vai analisar ações penais contra políticos que têm foro por prerrogativa de função. Ele vai analisar mandados de segurança contra atos do chefe do Poder Executivo. Então, é um colegiado maior que tem competências que estão de acordo com a responsabilidade daquele quantitativo de julgadores que estão reunidos para dar uma solução ao caso, ok? Além disso, acabamos de falar e conversamos bastante sobre isso. Agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Olha que interessante. Olha que interessante. No caput, diz que a extensão do colegiado ela vai ser aplicável em apelação quando o julgamento for não unânime, independentemente se é para reforma ou para manutenção da sentença ou da decisão recorrida, que no caso, por ser apelação, é uma sentença. Parágrafo 3º, inciso 2, ele cria uma regra específica para aquela sentença fatiada que eu acabei de explicar para vocês. Que é o que? Aqui, olha só, aqui, na decisão que julga parcialmente o mérito, eu só vou aplicar a extensão do julgamento colegiado se e somente se a decisão for para reforma dessa sentença fatiada. Olha que interessante. É criticável. Notavelmente, melhor dizendo, criticável. Porque, como eu disse, essa decisão que julga parcialmente o mérito, ela tem natureza de sentença. E o agravo de instrumento que é interposto contra essa decisão tem natureza de apelação. Não há absolutamente nada que justifique uma mudança ou um tratamento diferente entre essa hipótese de agravo de instrumento e a apelação. De modo que, nesse caso aqui, por uma política legislativa, não haverá extensão do colegiado se a decisão não unânime for pela manutenção da decisão que julga parcialmente o mérito. Se houver reforma, sim. Mas se, por exemplo, o voto vencedor, ou seja, o voto da maioria, for pela manutenção da decisão recorrida, aí não vai haver extensão do julgamento colegiado. Beleza? Esse é o principal que vocês precisam saber sobre o artigo 942 em termos de análise legislativa. Claro que lá existem alguns outros dispositivos, mas que vocês podem e devem ir ao CPC analisar por vocês mesmos, porque são autoevidentes ou autoexplicativos, claro, na medida do possível, mas não é o que gera mais discussão. A matéria geral que vocês precisam saber aqui é: julgamentos não unânimes em tribunais podem ter uma extensão do colegiado, ou seja, a convocação de novos julgadores que não participaram do debate inicial
para possibilitar uma inversão do resultado até então alcançado ali em um novo julgamento ou na mesma sessão, se houverem julgadores presentes para participar em número suficiente, e se houver a necessidade de designação de uma nova sessão, aí haverá a possibilidade que as partes sustentem oralmente novamente. Quais são essas hipóteses? Revisando: apelação, independentemente se o resultado for pelo provimento ou não provimento; ação rescisória, quando a ação rescisória for julgada procedente; e um agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito, quando esse agravo for provido. Ok? E aí a gente avança, porque o STJ já teve a oportunidade de enfrentar algumas situações de dúvida sobre a aplicação ou não da extensão do colegiado e também quais eram os limites do julgamento estendido ou do colegiado estendido, e é isso que a gente vai tratar a partir de agora, casuística específica. Olha só. Primeiro caso, são 3 casos, tá? Vejam só. No julgamento estendido, havendo unanimidade parcial com relação a um capítulo da decisão, olha só, vou explicar isso aqui. O que é uma unanimidade parcial? Imagina de novo o exemplo dos danos morais e danos materiais. Imagina só. Chega lá no tribunal uma sentença que julgou procedente pedido de danos morais e danos materiais. Esse tribunal vai analisar essa apelação numa turma de 3 julgadores. Aí, essa turma de 3 julgadores, ela vota de maneira unânime para manutenção dos danos materiais. Todos os 3 concordam que houveram danos materiais, que esses danos devem ser indenizados. Porém, com relação ao capítulo dos danos morais, um dos desembargadores ele discorda. Ele diz assim: olha só, eu estou votando com o relator na questão dos danos materiais, mas eu vou divergir com relação aos danos morais. Não houveram danos morais indenizáveis por isso, isso e isso. Ele dá as razões dele, e aí nós temos 2 capítulos com diferentes soluções. Com relação ao capítulo da decisão que decidiu os danos materiais, nós vamos ter unanimidade. E com relação ao capítulo dos danos morais, a gente tem uma decisão não unânime. Nesse caso, sem dificuldades, vai caber a extensão do colegiado. Ou seja, essa turma vai ter que convocar mais 2 julgadores para possibilitar que haja uma inversão do resultado, naturalmente. A dúvida é, ocorrendo essa unanimidade parcial, os julgadores convocados, eles ficam restritos à divergência? Ou eles podem analisar todos os aspectos do caso? Vejam bem, se eu tenho uma decisão unânime com relação aos danos materiais, porém uma decisão não unânime com relação aos danos morais, eu vou ter que convocar mais 2 julgadores para fazer parte desse julgamento. Esses julgadores vão chegar e vão pegar esse cenário: um julgamento unânime com relação a um capítulo e um julgamento não unânime com relação a outro capítulo. E a dúvida é, esses 2 que chegam agora, eles vão analisar ou não a questão também dos danos materiais? Porque, é claro, eles estão sendo convocados para votar a questão dos danos morais. Mas e os danos materiais? Eles podem entrar também nessa questão? Ou vamos além?
esses dois novos julgadores podem analisar ainda outros aspectos do caso, como, por exemplo, uma matéria que é examinável de ofício, como uma legitimidade ativa, um interesse de agir. Por que esse debate é importante? Esse debate é importante porque quando a gente tinha o recurso de embargos infringentes, que eu comentei com vocês há poucos minutos atrás, como ele tinha uma natureza de recurso, a gente tinha que aplicar a extensão do efeito devolutivo, que a gente conversou em sala de aula. Ou seja, eu só devolvo a análise do tribunal a matéria impugnada. Então, se eu tenho uma unanimidade parcial, a matéria devolvida é apenas e tão somente a matéria impugnada. A parte do acórdão que é unânime não poderia ser objeto de apreciação pelo colegiado maior que julgava o recurso de embargos infringentes. Vou explicar de novo. Como os embargos infringentes tinham natureza de recurso, tinha que se aplicar a ele o efeito devolutivo, em especial na extensão. Então, não era possível que no julgamento dos embargos infringentes, a matéria que foi objeto de unanimidade fosse apreciada pelo julgamento com um colegiado maior. Só que aqui, essa extensão do colegiado, de novo, ela não tem natureza de recurso. Ela tem natureza de um procedimento em que se aumenta o colegiado dentro do julgamento da apelação, da ação rescisória ou do agravo de instrumento, naquelas hipóteses que a gente já conversou. Portanto, se essa técnica não tem natureza de recurso, então a ela não se aplica o efeito devolutivo do recurso. O efeito devolutivo que se aplica à extensão do colegiado é o mesmo efeito devolutivo que se aplica à apelação. E, portanto, se a apelação impugnou tanto os danos materiais quanto os danos morais, então o colegiado estendido pode sim examinar, nesse nosso exemplo, não só a matéria não unânime, que foi os danos morais, mas também a matéria unânime, que foi os danos materiais. E foi justamente isso que o STF decidiu no recurso especial 1.771.815. Aí eu trago aqui para vocês a parte mais relevante do julgamento. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. Portanto, é importante que vocês fixem isso. Quando houver julgamento com unanimidade parcial, a extensão do colegiado permite que os novos julgadores analisem todos os capítulos daquela decisão tomada até ali, inclusive aqueles em que houve unanimidade. Beleza? Esse é o primeiro caso. O caso 2, olha só. Se contra acórdão unânime é oposto embargos de declaração e o resultado do julgamento dos embargos de declaração é não unânime, cabe a extensão do colegiado? Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para vocês.
A gente não estudou ainda embargo de declaração, mas já falei sobre ele em sala de aula algumas vezes e faço aqui uma breve introdução para que vocês entendam esse problema. O embargo de declaração, ele é um recurso vocacionado a gerar a integralização da decisão ou a eliminação de uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Melhor dizendo, os embargos de declaração, ele não tem a vocação específica de reformar ou anular a decisão embargada. Por quê? Porque eu tenho que alegar, por exemplo, que aquela decisão ela foi omissa. Juiz ou tribunal, você esqueceu de analisar um ponto aqui. Olha aqui, ó. Analisa ele, por favor. O que o juiz ou o tribunal vai fazer nesse caso? Ele vai analisar aquele ponto que ele havia se esquecido de analisar. E isso pode ou não alterar o resultado do julgamento, total ou parcialmente. Porque como ele esqueceu de analisar um ponto, pode ser que quando ele analise, ele tenha que alterar o resultado do julgamento. Pode acontecer. Mas não é a intenção dos embargos de declaração. Se os embargos de declaração, por exemplo, alegam obscuridade, juiz, esse trecho da decisão aqui não está claro. Não ficou claro para mim, por exemplo, se essa testemunha na concepção de Vossa Excelência comprovou a ocorrência ou não de tal fato. E aí o juiz ele vai esclarecer isso para a parte. Assim como num caso de contradição. Senhor juiz, há aparente contradição na sentença. Porque o senhor diz no momento que não há relação jurídica entre as partes, mas o senhor aplica uma condenação como se houvesse. E o juiz ele vai analisar essa contradição, pode ou não alterar o resultado do julgamento. Ok? Vejam só a situação que o caso 2 nos coloca. Chega no tribunal uma apelação. Essa apelação vai a julgamento pela turma e é julgada em algum sentido, por unanimidade. Não houve discordância com relação à proposta feita pelo relator. Julgamento unânime. Então, evidentemente, não vai haver aplicação da extensão do colegiado, ok? Só que aí, a parte pega e apresenta embargo de declaração. Falando assim, turma, há um problema aqui. Há uma omissão, há uma obscuridade, há uma contradição, algo nesse sentido. Ele alega. E aí, essa turma vai ter que se reunir novamente para apreciar esse recurso de embargo de declaração. E aí, nessa análise, essa turma nega provimento, por exemplo, nega provimento nesse caso, aos embargos de declaração. Quando é que um embargo de declaração tem seu provimento negado? Quando o juiz ou o tribunal entende que, apesar da alegação da parte, não há omissão, obscuridade ou contradição. Só que um dos julgadores, ele entende que houve sim omissão, obscuridade e contradição. E ele vota pelo provimento dos embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento que antes era unânime. Vai caber ou não o julgamento estendido? Lembrando que o artigo 942, ele fala em julgamento não unânime de apelação, ação rescisória e agravo de instrumento. Não fala em embargo de declaração. Mas aqui nós temos um embargo de declaração não unânime em que o voto vencido ele
potencialmente altera o resultado da apelação. E aí o STJ entendeu que deve haver a extensão do colegiado se o voto vencido tiver o condão de alterar o resultado inicial da apelação. Ou seja, só para exemplificar, se o resultado inicial foi unânime, mas a parte apresentou embargo de declaração alegando uma omissão, e aí no julgamento dos embargos de declaração, um dos julgadores reconhece a omissão e em razão dela decide alterar o seu voto, é como se o julgamento da apelação passasse a ser não unânime. Portanto, deve haver a extensão do colegiado nessa hipótese, conforme decidido no recurso especial 1.786.158. Vamos ver o que disse o STJ. O procedimento do artigo 942 do CPC de 2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios, se rejeitados ou se acolhidos com ou sem efeito modificativo, em razão do efeito integrativo deste recurso. Não quero tomar muito tempo aqui falando de embargo de declaração e efeito integrativo, vou explicar isso no momento oportuno, mas o que vocês têm que entender é que, de acordo com o STJ, e de novo, uma hipótese que não estava prevista em lei, mas que decorre da interpretação do direito como um todo, do Código de Processo Civil como um todo, do direito processual como um todo, se houver não unanimidade no julgamento de embargo de declaração e o voto vencido tiver o condão de alterar o resultado primitivo, vai ter que haver aqui o julgamento não unânime, vai ter que haver o julgamento pelo colegiado estendido. Caso número 3. Vejam só. O mandado de segurança, ele é uma ação constitucional que possui um procedimento especial previsto em uma lei específica, que é a Lei 12.016/2009. Essa lei, ela vai prever, em conjunto com a Constituição, quais são os requisitos de um mandado de segurança, quais os direitos que o mandado de segurança ele vai tutelar, quem pode ser legitimado passivo no mandado de segurança, qual é o procedimento de julgamento de mandado de segurança. Nesse caso, o mandado de segurança, só para vocês terem ideia, ele vai ter prazo diferenciado de resposta, ele não vai ter a possibilidade de produção de provas durante a tramitação desse processo, ou seja, é um processo em que não se pode produzir prova, todas as provas devem ser juntadas com a petição inicial, e a sentença prolatada no mandado de segurança também tem efeitos próprios. Então, o mandado de segurança, ele é um processo, um tipo de processo, ou melhor, um procedimento, em que ele tem quase todos os seus aspectos regulamentados pela Lei 12.016/09. A ele se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil? Sim, com certeza, mas não em todos os aspectos. E aí a discussão era justamente se nessa parte, o artigo 942, ele se aplicaria ao julgamento de apelação contra a sentença em mandado de segurança. A discussão que chegou era, de um lado, a defesa de uma tese de que o mandado de segurança, em razão de todas as suas peculiaridades, não se submetia ao artigo 942 da Lei 12.016, do Código de Processo Civil, e, portanto, não havia a possibilidade de extensão do julgamento colegiado
em caso de apelação não unânime, embargo em mandado de segurança. De outro lado, a tese que defende que, naturalmente, se a apelação em mandado de segurança tem todos os seus aspectos regidos e regulados pelo Código de Processo Civil, então também nesse aspecto tem que haver aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil. E o STJ mais uma vez entende que sim, é necessário que a apelação não unânime contra a sentença em mandado de segurança seja submetida à extensão do colegiado. Vamos ver o que disse o STJ. A Lei 12.016, responsável por disciplinar o mandado de segurança, não contém nenhuma disposição especial acerca da técnica de julgamento a ser adotada nos casos em que o resultado da apelação for não unânime. Enquanto o artigo 14 se limita a preconizar que contra a sentença proferida em mandado de segurança cabe a apelação, o artigo 25 da lei veda a interposição de embargos infringentes contra decisão proferida em mandado de segurança. Olha só, voltando aos embargos infringentes. Lembra que eu falei deles, era um recurso previsto no Código de Processo Civil anterior que foi extinto pelo novo Código. Só que a lei do mandado de segurança ela é de 2009. Então ela foi editada quando o Código anterior estava em vigência e o legislador entendeu por bem impedir a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime de apelação em mandado de segurança, justamente o que diz o artigo 25 da Lei 12.016. Então, quem defendia a tese de não aplicação do artigo 942 dizia o seguinte: olha, veja bem, na vigência do código anterior não era possível interpor embargos infringentes contra essa decisão não unânime de apelação em mandado de segurança. O código atual extinguiu o mandado de segurança e preveu um procedimento próprio que também, naturalmente, não deve se aplicar porque foi substituído pelo recurso de embargos infringentes. Logo, a apelação em mandado de segurança não unânime não tem extensão do colegiado, mas o STJ entendeu diferente. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no artigo 942 do CPC, aplica-se também ao julgamento de apelação que resultou não unânime interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança. O STJ então definiu que o artigo 25 da Lei 12.016 do mandado de segurança, que proibia a interposição de embargos infringentes contra acórdãos não unânimes em mandado de segurança, foi revogado pelo novo CPC, porque o novo CPC revogou a possibilidade de embargos infringentes e a partir daí a solução não seria não aplicar por extensão, ou seja, por adaptação do artigo 25 ao novo regramento, não aplicar a extensão do colegiado à apelação em mandado de segurança, ou seja, não aplicar o artigo 942 do Código atual ao mandado de segurança, mas sim que era de fato um caso de revogação, portanto, o regramento do CPC se aplicava na totalidade. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de julgamento com o colegiado estendido. Lembrem-se de que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar no início da aula, que a gente vai reservar uns minutinhos aí para tirar as dúvidas que surjam a partir dessas aulas gravadas. Encontro vocês até lá na próxima segunda-feira. Um grande abraço.